Vamos de bate-papo aqui no programa. Vamos chamar o Erlon e o Dr. Marco. O Dr. Marco é ortopedista que operou o quadril do canoísta Erlon. Vamos começar pelo começo. Doutor Marco, seja bem-vindo aqui ao Viva o Esporte. Você que é ortopedista e que é também especialista em quadril. Aliás, uma lesão muito comum nos tenistas também. Uma lesão que tirou o Guga também das quadras. Bom dia, doutor Marco. Bom dia, Júlio. Bom dia, Lucilene. Prazer estar aqui com vocês hoje. Bom dia, Erlon. Bom dia. Bom dia para o Erlon, bom dia para o doutor também. Aliás, hoje, 27 de setembro, também é comemorado o Dia do Idoso. Por sinal, lesão de quadril é uma lesão também muito frequente e comum em idosos. E a gente, claro, começa querendo saber, né, como é que funciona essa questão aí do quadril, como ocorre, né, uma lesão, como é que a gente pode identificar que realmente existe uma lesão, doutor? Olha, o quadril, né, a maioria das pessoas sabe, é a articulação entre o maior osso do corpo, né, que é o fêmur, e a bacia. É a articulação que faz a gente sentar, levantar, caminhar e suporta muito peso. Uma lesão pode acontecer no quadril ou por problemas de infância ou de nascença, congênitos, que a gente chama, ou por lesões de trauma, que podem ser tanto acidentes como esportivos, ou também por problemas de desgaste, degenerativos, que é exatamente o que você comentou agora, que é o mais comum em idosos. Ô Erlon, vamos num bate-papo contigo, cara. Deve ter sido frustrante para você que levou a medalha de prata nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, lá em Cochabamba levou uma medalha também no Sul-Americano, levou medalha no Pan-Americano, cara. Tava tudo certo para você ir para Tóquio e de repente surgiu essa lesão. Eu quero saber de você como é que foi isso para você, como é que você está agora e também pensando no futuro, velho. Você está preparado, está tudo certo para Paris também em 2024? Conta pra gente, Erlon. Cara, essa dor ela vem aí eu venho lutando com ela há 1 ano e meio, mais ou menos. Fizemos todos os tipos de tratamento que seria possível para que eu viesse, faltando 1 semana e meia mais ou menos para viajar. Vimos que não tinha condições de estar dentro dos jogos porque as dores, cada dia que passava de treinamento, eram mais intensas. Então, resolvemos ir para a última tentativa, que era praticamente a cirurgia, e abrir mão dos jogos, né, para se recuperar para 2024. Claro que a gente tem a primeira semana assim, de baque, de tristeza, né, uma semana de luto, mas eu percebi que não tinha muito tempo a perder, não. Então, já levantei logo a cabeça, já procurei logo o médico certo para que viesse fazer essa cirurgia e já comecei o plano já para 2024. Doutor Marco, conta pra gente sobre essa questão da cirurgia do Erlon. Foi uma cirurgia com uma técnica menos invasiva, né? Como funciona isso? Exatamente. Bom, primeiro é interessante entender, né, que o caso do Erlon é um caso que ele vem arrastando há um tempo. Ficou mais crítico nesse 1 ano e meio, mas na verdade o que ele tem é justamente um problema de nascença, né? Ele já tinha uma certa deformidade no quadril. E quando a gente vê isso, é impressionante o quanto ele é um atleta diferenciado, porque todas essas conquistas que o Júlio citou, ele fez teoricamente em desvantagem anatômica, né? Tanto que o quadril dele desgastou bastante, ficou praticamente inviável para ele competir, e a solução foi fazer uma cirurgia em que a gente substituiu o quadril dele por um quadril artificial, que é uma prótese, né? Então, hoje o Erlon tem uma prótese total de quadril, que é uma cirurgia que existe há muito tempo, há quase 70 anos na medicina, mas que mais recentemente a gente tem feito através de uma técnica menos invasiva, que a gente chama de acesso anterior. Na frente do quadril tem um espaço pequeno entre dois músculos que a gente só afasta os músculos sem precisar cortar nenhum deles. Então, a recuperação da cirurgia é muito mais rápida e a preservação da musculatura também é muito maior. Essa aqui é a técnica que a gente usa atualmente. A hora que você falou que ele tinha uma prótese completa de quadril, eu e a Lucilene, um olhou pro outro na hora ali. Tomou um susto aqui, né? De Como boca assim? aberta. Você sabe que é até curioso esse nosso bate-papo aqui. Eu já vou fazer uma pergunta pro Erlon, mas eu vou fazer um comentário. Na quinta-feira eu fui viajar para o interior e eu tive que fazer infiltração no quadril, doutor. Eu fiz duas infiltrações. Eu sou atleta, claro que não atleta de alto rendimento. Eu jogo tênis e
meio que pagando um preço caro por isso agora, viu? Mas felizmente essa infiltração me tirou bastante a dor, mas não é fácil, eu imagino o que o Erlon deve ter passado. Agora, o Erlon, todo atleta, pelo menos eu que não sou atleta de alto rendimento, eu sempre tentei evitar ao máximo a cirurgia. Sempre quando foi uma consulta médica, se o médico falou, vamos tentar um tratamento paliativo, eu sempre busquei isso. E algumas vezes fui muito bem sucedido. Você tentou, porque apesar do que o Dr. Marco comentou, que você tem um problema congênito, que você já nasceu com isso, mas você tentou alguns outros tipos de tratamento, Erlon? Sim, praticamente eu tentei todos, né? Todos os tratamentos que existem no Brasil eu tentei. E assim, eu não me conformava com a cirurgia, porque eu sabia que a cirurgia ela me tirava dos jogos. Então, não era isso que eu queria. O que eu queria mesmo era experimentar o pódio do 2021, né, de Tóquio, e depois partir para esse novo desafio que era a cirurgia. Eu fiz infiltração, acho que só de infiltração eu fiz 3 vezes, fiz uma cauterização também, fiz um bloqueio, só que o único que deu um grande resultado foi a primeira infiltração que eu fiz, que ela durou em torno de 6 meses. As outras infiltrações, entre cauterização, tudo isso, durou uma semana. O melhor foi 15 dias. Foi quando eu percebi que já, aos pouquinhos, estava pingando aí a minha ida para os Jogos Olímpicos e indo para o ralo. Só que assim, eu tentei treinar, fiz todo tipo de fisioterapia, fiz tudo que pudesse agregar para que eu viesse estar bem nos jogos. Só que não foi o suficiente toda a minha dedicação, porque já estava me consumindo demais as dores. Eu sentia a dor até dormindo, então eu já vi que já não era normal esse tipo de dor onde eu estava descansando. Foi quando eu vi que estava bem sério mesmo. A remar, posso voltar a treinar tranquilamente. Então, eu me fortaleci tanto para a cirurgia que eu não sou uma pessoa que gosta muito de hospital. Então, para chegar em um hospital é porque o negócio está tá feio mesmo. Eu vou, em último caso, em um hospital. Então, eu percebi que uma certa confiança nele, então ele foi o cara que eu tinha escolhido mesmo para fazer a cirurgia. E eu fui preparado para o pior. Falei assim, cara, eu acho que eu vou ficar em uma semana de perna dura para cima, sentindo dor mais que tudo, porque, querendo ou não, você mexe com osso. Então, você não vai imaginar que no mesmo dia você vai estar fazendo fisioterapia. E eu acordando ainda, aí chegou um enfermeiro lá com um fisioterapeuta já me acordando para ir caminhar. Eu falei, mas eu não vou ficar de perna dura até uma semana e tudo mais. Ela, não, você já pode fazer fisioterapia hoje, então a sua rotina já começa a mudar a partir de hoje. Foi quando eu vi que aquele monstro que eu criei sobre uma cirurgia, sobre colocar prótese, foi muito tranquilo. Eu estou me sentindo muito bem, né? Estou sentindo que a minha recuperação tem suprido até minhas necessidades, tem ido até além das minhas expectativas. E eu estou me recuperando de uma forma que nem eu imaginaria que fosse tão fácil assim a recuperação. Que bacana. Doutor Marco Aurélio, a gente estava passando umas imagens enquanto o Erlon estava falando no princípio ali, e a gente percebe que a canoagem força demais o quadril também, além de forçar as costas, o ombro, você percebe a posição que ele fica ali, onde você sente ele fazendo muita força com o quadril. Tenho duas perguntas, uma de um telespectador, de um teleassinante nosso, e uma minha também. Quando você troca o quadril de uma pessoa, colocando uma prótese, o Erlon já falou que ele vai tá rumo a Paris 2024, mas a gente pensa numa cirurgia extremamente delicada e não que não seja invasiva, você está abrindo a barriga do cara e trocando o quadril do cara. Que tamanho que é essa prótese de quadril, mais ou menos, se você tiver uma aí, mostra pra gente. E tem uma imagem aqui também de um telespectador que mandou uma pergunta pra gente. Bom dia, sou o Patrick, tenho 43 anos, sou de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Tenho problema na cartilagem do meu joelho, está gasta desde agosto de 2014. Estou esperando para fazer uma cirurgia e não consigo baixar e caminhar e está bem difícil para mim. Um abraço para a Lucilene e para você, Júlio. Tá aí as duas perguntas para você, doutor. Então vamos lá. É lógico que sempre a cirurgia é a última alternativa
E uma cirurgia de prótese, né, que é aquela que a gente considera que a articulação não funciona mais e que a gente substitui ela por uma articulação artificial, é a última das últimas alternativas. Sim. Então, assim, acho que ficou bem essa evolução que o Erlon descreveu para você. Ele operou de manhã, depois que ele dormiu um pouco e descansou à tarde, no fim do dia ele ficou de pé e já começou a dar os primeiros Fantástico passos, isso. porque hoje a gente faz isso de uma forma mais segura, né? Em relação ao que o assinante comentou, Deixa só realmente fazer um essas lesões adendo. de cartilagem... Doutor, Claro. só fazer um adendo, pedir para o Leitão colocar no ar para a gente, deixa eu ver se está pareado aqui, ele mandou, como diria a minha avó, uma chapa do joelho dele. Ali. Ó, tem uma radiografia do joelho dele ali, doutor, tá vendo? Na verdade, é uma ressonância do joelho, né? Ela tá de ponta cabeça, mas deu para ver que ele tem um pouquinho de artrose do joelho. Mas o tratamento depende muito do grau de desgaste que o paciente tem, né? De novo, as próteses elas são reservadas para os desgastes extremos, para aquelas situações críticas. No meio do caminho, tem um monte de alternativas, como essa que você fez, Júlio, infiltração, viscosuplementação, que é infiltrar dentro da articulação um líquido para ajudar a lubrificar a articulação. Tem um caminho muito longo até chegar no fim da linha aí. Agora, doutor Marco, quais seriam as atividades físicas mais recomendáveis aí para uma prevenção desse tipo de lesão no quadril? E se tem algum medicamento que dá para tomar falando em prevenção, como a Luciane colocou, doutor? Legal. Bom, infelizmente, quando o desgaste ele é muito avançado, acontece quase sempre uma deformidade da articulação, ela deforma, né? Que era exatamente a situação do Erlon. Ele tinha um desgaste, uma deformidade da cabeça do fêmur, um encurtamento da perna de quase 2 centímetros. Então, quando chega nessa situação, não tem muito que a gente possa fazer do ponto de vista de regeneração. O que a gente conhece hoje de medicação são remédios que ajudam a nutrir a cartilagem para tentar impedir que isso aconteça numa velocidade muito grande. Mas, respondendo à pergunta em relação à atividade, o que a gente sabe hoje que realmente ajuda a preservar uma articulação é justamente manter ela ativa e saudável. Os médicos lá no passado, quando viam desgaste, falavam assim para o paciente, olha, para de fazer tudo, não faz mais exercício que só vai piorar. A gente sabe que hoje é exatamente o contrário. A atividade física, a mobilidade e o fortalecimento das articulações é o que tem de mais seguro para tentar manter elas saudáveis por mais tempo. Legal. O Erlon comentou sobre sobre hospital, eu lembrei de comida de hospital. Eu também não gosto de hospital e nem da comida do hospital também, viu, Erlon? E falando em comida, deixa eu mandar um abraço para o nosso amigo Eric, lá do Kida Sushi, tá ligado com a gente. Alô, Eric. Sheila, obrigado pelo carinho lá do Kida Sushi, ali na Vila Sônia, e do SP Sushi E também. agora tem o no SP estado de São Paulo. Sushi, aqui lá no no estado de São estádio. Paulo. Muito bom, grande abraço para o Eric e para a Sheila. Valeu, Eric. Erlon, dizem que águas passadas não movem moinhos. Sua vida daqui pra frente, velho. Conta pra gente quais são suas expectativas. Eu fiquei assim, impressionado com você comentando que você operou de manhã à tarde, estava andando. Então, você deve estar com sangue nos olhos aí para competições, para treinar. Conta pra gente como é que você tá, cara. Aliás, só pegando um gancho aqui do Dr. Marco, eu gostaria que o Erlon contasse pra gente quais são as atividades que ele pratica, até para se preparar para as provas de canoagem também. Quais são o quê? As atividades Que você que eu pratica pratico? isso, até para se preparar, né, para as competições. Tá. Olha só, depois que eu vi que a cirurgia, ela me deu a liberdade de depois de algumas horas, eu estar já caminhando, né, com um andador e já fazendo alguns exercícios, isso me deu uma luz muito grande pelo fato de que eu entender o caminho é longo, porém ele vai ter um grande resultado, porque eu imaginaria que eu ia ficar parado. No mesmo dia eu fiz a fisioterapia. Então, isso me empolgou um pouco pelo fato de eu estar um pouco ansioso para voltar às atividades, de poder fazer aquilo que eu gosto. Eu nunca fiquei tanto tempo sem remar, sem fazer atividades físicas. Então, a minha expectativa daqui para frente é visar Tóquio, não, visar 2024, visar Paris aí. E com certeza eu quero estar dentro desses Jogos Olímpicos. O que me fez passar por essa cirurgia foi justamente Paris 2024. Eu quero
Paris 2024, então meu foco está total aí, buscar essa vaga para estar dentro desses Jogos Olímpicos, porque Tóquio não desceu na garganta. Então foi um trabalho que eu fiz aí 5 anos da minha vida para conquistar essa medalha, e infelizmente aí entre troncos e barrancos eu não consegui chegar. Então eu quero ter esse prazer de colocar a medalha de Paris 2024 no peito e entender que tudo aquilo que eu passei existe um propósito. Disso aqui nada é em vão. Então eu acredito muito de que tem um propósito e com certeza a vitória vai ter um gosto a mais do que o normal, né? A mais do que sangues de treinamentos, e sim por passar por uma cirurgia, passar por algumas frustrações e no final saber que a gente conseguiu vencer. E em questão dos exercícios, a gente está sempre... Eu estou em torno de 1h30 mais ou menos com o fisioterapeuta, fazendo todo tipo de mobilidade, fazendo alguns estímulos com alguns pesos. Então, eu tenho tido bastante trabalho aqui para fazer, não tenho ficado à toa, não. Então, a gente tem intensificado bastante esse trabalho para que tudo venha a se normalizar o mais rápido possível. Tá certo. Ô, Leitão, coloca uma imagem no ar pra gente aí, para passar vontade na Lucilene Caetano, fazendo um favor aí. O Eric Lá mandou, vem comida boa, o Eric ó. mandou lá uma foto do sushi, rapaz. Ei, Só para deixar a gente com vontade. O bom é que o Eric está sempre acompanhando a gente, sempre assistindo. Ele é um fã realmente do Band Esportes, dos apresentadores aqui. É muito bacana contar com a audiência dele. Para quem está de jejum. Muito bom. Doutor Marco Aurélio, eu queria saber sobre, não sei se você sabe, ou pode me responder sobre isso, essa cirurgia do quadril, o convênio médico cobre uma cirurgia como essa, ou ela tem que ser feita particular? E também, há uns anos atrás, apareceu no Brasil um remédio que muitas pessoas traziam dos Estados Unidos, hoje ela é vendida aqui no Brasil, que é a tal da glucosamina, né, que diz que repõe a cartilagem. Ela tem mais um outro, condroitina e glucosamina, salvo engano. Diz que repõe a cartilagem, mas eu ouvi muito dizer também que não repõe nada de cartilagem isso aí, que a cartilagem não tem como ser reposta por um medicamento ou por algum composto. Então, as duas perguntas, essa cirurgia, ela tem cobertura de convênio médico, ou então o SUS também, ela arca com os custos de uma cirurgia como essa? E fala da glucosamina também, doutor. Legal. Vou começar pela glucosamina. Como eu falei, é uma associação condroitina e glucosamina, né? Como eu falei antes, a gente não conhece na medicina nenhum tratamento, nenhum medicamento, nenhuma ação assim, biológica capaz de recuperar a cartilagem. Certo. Né? Então, isso realmente não existe. O que aconteceu com esse boom da glucosamina é que as pessoas descobriram a facilidade de trazer de fora, especialmente dos Estados Unidos. Mas aí que é interessante entender que lá nos Estados Unidos isso nem é um remédio, isso é vendido como uma vitamina. Você compra no supermercado, o acesso é super fácil, é muito mais barato, né? E você compra um pouquinho lá e usa meses. Aqui no Brasil é vendido como medicação. Então o que acontece é que a maioria das pessoas põe uma expectativa de remédio na condroitina glucosamina, mas na verdade ela é um suplemento que ajuda na nutrição da cartilagem, mas não recupera a cartilagem perdida e não tira dor, não melhora nenhum sintoma associado ao desgaste, à artrose. Com relação à cirurgia da prótese, desculpa, quer falar sobre isso? Não, pode seguir. Pode seguir. Legal. Com relação à prótese, ela é uma cirurgia extremamente comum, né? Então, com as últimas regulações que tiveram na ANS, nos convênios, a maioria dos convênios cobre sim essa cirurgia, né? E mesmo no SUS, ela está disponível. O problema do SUS, claro, é a demanda que é muito grande. Então, as pessoas costumam aguardar um tempo muito elevado na fila para fazer essa cirurgia. Mas a cirurgia em si, ela está disponível tanto no SUS como nos convênios, porque por mais diferente que isso pareça, a cirurgia para trocar uma articulação, para pôr uma prótese no quadril, ela existe há quase 70 anos. Então não é um negócio mega tecnológico. É lógico que as técnicas melhoraram, a qualidade dos implantes, das próteses melhorou, mas não é uma coisa tão nova, tão diferente assim. É comum para ele que faz todos os dias essa cirurgia. Então, doutor Marco, surgiu até uma dúvida aqui. No caso dessa cirurgia, né, a gente sabe que o corpo da gente vai mudando de acordo com o tempo, com a idade, né, o estilo de vida.
É uma cirurgia que precisa ser refeita de tempos em tempos, de algum ajuste, ainda mais se tratando, né, dessa parte de cartilagem, de ossos. Explica um pouco mais sobre isso pra gente. Ó, na verdade, uma vez que a prótese está incorporada no organismo, no corpo do paciente, ela fica integrada lá. E se não tiver nenhum problema, nenhum acidente grave, nada muito fora do normal, ela vai mantendo a função durante muitos anos. A média de durabilidade dessas próteses hoje é alguma coisa acima de 25, 30 anos, né? Quando o tempo vai passando, assim como os ossos e as articulações, a prótese também vai desgastando. Então, pode ser que no futuro, alguns pacientes necessitem de algum procedimento para trocar alguma parte dessa prótese que desgastou, ou em situações extremas até a prótese inteira, né? Mas o fato é que essa prótese ela dá bastante qualidade de vida e mobilidade para a maioria dos pacientes por um tempo muito prolongado. Os casos dos atletas, dos pacientes jovens, que são um desafio novo para a gente na medicina, porque tem aumentado cada vez mais essa presença de pacientes novos que se sentem muito limitados e que, além de resolver o problema da dor e da limitação, eles também querem praticar atividade física, né? Tanto de forma recreativa como em alto rendimento. Então, é uma coisa que a gente está conhecendo mais e entendendo mais na medicina recentemente. Eu também imagino que se você fizer uma operação num adolescente ou numa criança de uma prótese de quadril, conforme ela vai crescendo, essa prótese tem que ser substituída, né, doutor? Né? Porque... Sim, mas os adultos... É uma cirurgia para adulto, justamente Sim. por isso. Certo. Raramente a gente faz em pacientes com menos de 20, 25 anos, é só uma situação extrema mesmo. Agora, um adulto com o esqueleto bem formado e desenvolvido, aí a indicação depende justamente da dor, da limitação e do impacto da qualidade de vida que esse paciente tem. Tá certo. Doutor Erlon, doutor Marco Aurélio, Erlon, a gente agradece a vocês aqui pelo bate-papo. Já estou trocando vocês por minha dúzia aqui. Mas aí, olha, foi muito pertinente o nosso assunto. Tinha até uma pergunta aqui de um teleassinante, tem várias aqui, mas tem uma que ele mandou por áudio e a gente não consegue colocar o áudio no ar, tá? Mas a gente quer agradecer o bate-papo com vocês aqui, desejar muito sucesso a você, Erlon, que você retome o mais rápido possível aí as suas competições, cara. E parabéns aí por você ter esse sangue nos olhos aí de continuar fazendo o que você mais ama, que é a canoagem. E o doutor Marco Aurélio, um abraço para vocês, viu? Obrigada, doutor Marco. Erlon, a gente fica na torcida pelo ouro em Paris 2024. A gente vai estar acompanhando daqui e torcendo. Ou lá, ou de lá, se Deus quiser. É isso aí. Valeu. Esse é o objetivo. Obrigado pelo convite. Bacana. Obrigada. Tchau, tchau, muito obrigado. Tchau, tchau.